Na edição de quarta do JTV, a gente começou uma série de matérias esclarecendo algumas coisas sobre a ditadura militar mais recente que o Brasil viveu entre 1964 e 1985. O professor Vitor Barleta Machado falou sobre como a Constituição brasileira não prevê, de maneira alguma, intervenção militar na política ou nos poderes executivo, legislativo e judiciário. E também se o que aconteceu há 57 anos foi mesmo um golpe e se o que veio depois disso foi mesmo uma ditadura. Ontem foi a vez de falar sobre outra enorme violência cometida pelos militares, que foi a censura imposta aos meios de comunicação, e sobre como a censura ajudou a acobertar os casos de corrupção da época e também a mascarar a situação econômica do país, que levaria à hiperinflação das décadas de 80 e 90. Hoje a gente fala um pouco sobre violência e educação. Muito se fala que na época dos militares a educação pública era melhor. Mas não é assim para quem estudou esse período. Vamos ver o que pensa o Vitor, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, cientista social, com ênfase em política e sociologia, formado pela Unicamp, com mestrado na USP e doutorado na Unicamp. Na verdade, o que a gente viu durante o regime militar foi o desmonte da educação pública, né? Ela foi transformada por completo, uma educação que existia no Brasil, né, que tinha um nível de qualidade, e aquilo foi desmontado. Foi completamente desestruturado, foi substituído por uma educação profissionalizante, né, que é necessária em muitos sentidos, mas a maneira como isso foi colocado foi absolutamente equivocado, né, se suprimiu do ensino naquela época as disciplinas de senso crítico, né, que ensinavam a reflexão crítica e que, portanto, poderiam conduzir ao pensamento mais inovador, mais democrático. Tudo isso desapareceu do currículo. E você caminhou ali para uma educação de formação de mão de obra, né? Pura e simplesmente. Então o desmonte do ensino começa a acontecer a partir desse momento, na verdade, né? Tanto que até os salários, né, dos professores começam a diminuir gradativamente daquele período em diante, né? O que a gente vê estourar as greves de professores nos anos 80 é resultado da defasagem salarial que veio da ditadura militar. Oficialmente, a ditadura militar de 1964 a 1985 matou ou fez desaparecer 434 pessoas, fora os incontáveis torturados e os presos e exilados injustamente. O professor Vitor fala agora sobre isso, mas antes ele comenta sobre a sensação de segurança que se tinha na época. Muita gente que viveu o período fala sobre isso, sobre como tinha menos violência urbana naquela época em comparação com os períodos que viriam depois. Verdade. Mas será que isso tem mesmo a ver com a ditadura? No período antes da ditadura, a criminalidade também era menor. Ela só aumenta ao longo do tempo e tem a ver com os processos de urbanização do país, além, claro, das injustiças sociais, que só se agravam. Essa questão da segurança no período é outra questão complexa de você avaliar, né? Porque nós temos o seguinte: a população brasileira era muito menor naquela época. Então vamos pensar, o nosso índice de urbanização era menor e a população era menor também. Tá? Então é claro que os problemas urbanos eram menores. Estou falando aqui dos problemas urbanos porque é onde você tem a maior concentração, né, de índice de criminalidades são nas cidades, nos ambientes urbanos, né? Então essa sensação que você tem, não era mais seguro, ela também é bastante relativa e de uma avaliação que, enfim, que não pode misturar, né, dois contextos que são absolutamente distintos, né? Na verdade, você tinha sim parcelas da população que viviam situações precárias, situações de insegurança, de grande insegurança e até mesmo de violência policial já naquele período, né? Então o que você tem certamente é essa imagem construída, idealizada, né? Frequentemente vem da boca de pessoas que já têm um pouco mais de idade, que estão no fundo idealizando uma memória da juventude, né? De fato, né? Assim, como há um tempo melhor. A ditadura
tortura no Brasil foi sim muito violenta, né? E eu não estou falando aqui somente dos desaparecidos oficiais, dos mortos oficialmente desaparecidos, de quem morreu, de quem foi, né, sob torturas, de quem desapareceu, mas você tem uma quantidade muito maior de pessoas que foram presas e torturadas brevemente e soltas, pessoas que eram detidas aleatoriamente e eram torturadas para entregar a parentes, amigos, colegas, enfim. A violência não se limitou a esses casos, né, dos presos políticos, das pessoas que foram torturadas e mortas. Ela era uma violência genérica que ameaçava todo mundo o tempo todo, né? Então não há por que considerar que foi menor somente fazendo uma conta bastante duvidosa, né, de números, porque nós não temos de fato, né, certeza desses números, porque são desaparecidos, né? Em grande parte a gente não tem o registro total, né, das barbaridades